Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de JavaScript. Hoje a gente vai estudar as condicionantes if e else, né? Essas condicionantes, elas executam expressões verdadeiras, né? Então, você tem uma estrutura aqui, né, uma estrutura de if e else, que traduzindo ao pé da letra é como se fosse se, né, essa condição for verdadeira, eu executo esse comando. Se não, né, else significa se não, eu executo esses comandos, né? Então é uma estrutura onde eu verifico condições, né, se elas são verdadeiras ou não, com seus comandos dependendo da estrutura que eu montar de condicionante, né? Então eu tenho se uma condição satisfaça o que eu quero, eu executo certos comandos. Se ela não satisfazer a condição que eu determinei, ela vai executar esse comando, né? Então a estrutura condicional if executa expressões verdadeiras. Quando a condicionante for falsa, é executado o comando da estrutura else, né? A condição else pode ser omitida, não é obrigatória, né? Então essa estrutura else, ela não é obrigatória, né? Nem sempre quando eu tiver uma estrutura if, eu preciso usar de um else, né? Eu posso ter uma condição só if, certo? A condição if-else é uma estrutura para realizar mais de uma condicionante dentro do fluxo. Então, se eu tenho um fluxo que eu preciso ter mais de uma condição, né, eu uso else if. Né? Então, vamos supor, eu preciso verificar se uma condição é verdadeira. Se essa condição não for verdadeira, eu posso também verificar se essa condição, além de não ser verdadeira, ela não satisfaça outro comando, né? Então, por exemplo, a efeito de comparação. Eu poderia estar comparando a idade de duas pessoas, de três pessoas. Então, se a primeira pessoa tiver tiver a idade diferente da outra, né, eu preciso verificar se também ela tem a idade diferente de uma terceira, né? Então, eu tenho duas condicionantes dentro de uma mesma estrutura, né? Então, se Maria tem a idade diferente de João, né? Eu executo aqui. Se não, se Maria tem a idade diferente, além de João, da Ângela, eu executo esse comando. Se ela se não satisfazer nenhuma dessas condições, eu posso ter um else no final, correto? Lembrando que esse else também pode ser omitido, ele não é obrigatório, né? Então eu posso ter uma estrutura de condicionante dentro de outra estrutura de condicionante, né? Então eu posso fazer quantas eu quiser, ok? Então vamos para a prática, vamos abrir o nosso Sublime Text, né? Então, ó, como que funciona a estrutura? Eu tenho um comando if, né? Que quando esse comando retorne true, né? True quer dizer verdadeiro. Eu executo aqui dentro algum comando, né? Então, vou escrever aqui, ó, write, né? Para mim escrever dentro do meu documento. Document.write. Eu vou escrever aqui estrutura if executada, certo? Então, sempre que eu tiver uma condição verdadeira aqui dentro, né, eu retorno alguma coisa, né, ou então executo algum comando ou algum cálculo aqui dentro, né? Então, para isso que serve o condicionante if. Então, vou abrir aqui nossos operadores. Então, eu tenho aqui a estrutura if foi executada, né? Lembrando que eu criei esse arquivinho, viu, gente? É só criar um arquivo simples. Criei um arquivo separado chamado operadores if. Vocês criam aí, já sabem, né? Eu estou executando dentro de um script externo. Então, a gente viu agora que o if, né, para que ele serve. Então, se não, ó, else, né, eu vou fazer uma outra estrutura aqui. Documento.write, a estrutura else foi executada. Porém, como o if, né,
já é true, né, é verdadeiro, ele vai executar isso aqui. Ele não entra na condicionante else, né? Se eu der vier aqui, continua a mesma coisa, né? Não entrou na minha estrutura else. Por quê? Porque o que eu tenho dentro de if, né, é verdadeiro. Se eu colocar agora false, né, se eu colocar false, se o meu retorno for falso, agora sim eu entro no else, certo? Então eu venho aqui, ó, a estrutura else foi executada. Então é assim, na prática, né, que na lógica, né, da estrutura do comando if, ele funciona, né? Ele tem essa palavra reservada, né, se tem aqui uma condicionante que vai fazer retornar verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, eu entro dentro da estrutura, né? Se não, eu entro dentro da estrutura else, né? Caso eu tenha a estrutura else. Eu posso também omitir a estrutura, né? Ou então posso fazer aqui uma outra estrutura if else, ó. Else if. Olha só. Opa, faltou um aqui. Documento.write else if foi executada, né? Então agora vamos supor o seguinte, ó, ela vai testar essa estrutura. Essa estrutura foi falsa. Ela vai testar essa estrutura, né? Essa estrutura vai retornar verdadeira, né? Se nenhuma das duas for verdadeira, vai entrar na estrutura else, né? Então olha o que ela vai fazer. Ela vai testar a estrutura. Se essa estrutura retornou verdadeira, ela escreve. Depois, se essa estrutura retornou falsa, como é o caso daqui, ela vai testar essa outra estrutura, né? Que é uma outra condicionante. E vai retornar, né? Se caso ela for verdadeira. Neste caso aqui ela é verdadeira, então vai retornar aqui. Se nenhuma das duas for verdadeira, vai executar o else. Então vamos testar. Ó, else if foi executado, né? Então quer dizer que entrou na segunda estrutura. Se essas duas estruturas forem falsas, então ela vai testar se essa estrutura é verdadeira. Não, não é. Então, se essa outra estrutura é verdadeira. Também não é, né? Então, né, se não, retorne somente o que está aqui no else. Então a gente vai lá, só o else, né, agora foi executado. Ok, pessoal? Voltando para os nossos estudos, aqui é só um retorno com true e false, mas também a gente vai ver que agora a gente tem alguns operadores de comparação, né, para a gente fazer. Por enquanto aqui a gente está executando essa estrutura de uma forma, vamos dizer assim, não prática, né? Isso aqui é como funciona na lógica, né? Mas ninguém testa a estrutura dessa forma. A gente testa com operadores e com valores informados para os usuários, né? E quais são esses operadores? A gente vai estudar eles agora. Então eu tenho uns operadores condicionais, né? Operadores de comparação. Então o JavaScript trabalha com esses operadores. Eu tenho o operador de igual, né? Que verifica se os dados comparados são iguais, né? Como que é isso? Eu venho aqui, ó, se 7 é igual a 7, então, né, eu escrevo essa estrutura, né? Então eu vou salvar aqui, a gente vem lá no nosso documentinho. Opa, espera aí. Esse igual tem que ser dois iguais, viu, gente? Ele trata igual, né? Então eu venho aqui no nosso documentinho. Então a estrutura if foi executada, né? Então essa expressão é verdadeira, né? 7 é igual a 7, correto? Então essa é a primeira estrutura de comparação que a gente estuda. Depois a gente tem o comparação idêntico, porque além de ser igual, né, do valor ser igual, eles têm que ser do mesmo tipo, ok? Então vamos supor, o valor 7 ele é igual a 7? Eles são do mesmo tipo? São, porque os dois são numéricos, né? Mas se 7 fosse do tipo string, eles já não seriam, né? Eles seriam iguais, mas não seriam do mesmo tipo. Como que é isso? Vamos lá.
Então agora a gente vai testar. Agora são iguais e idênticos, né? 3 iguais. Então quer dizer que essa estrutura está testando se 7 é igual a 7 e se é idêntico, né? Vamos ver se 7 com 7 são idênticos. Beleza, né? Eles são iguais e idênticos. Porém, se o 7 de cá da direita for escrito de forma, né, com caracteres, de forma em string, né, ele já não é mais numérico, vamos ver se essa operação vai ser verdadeira. Não, né? A estrutura else agora foi executada, né? Então a gente veio aqui para o fim. Então, ele tem que ser idêntico, né? Então ele tem que ser igual, né, o mesmo valor, e ser de tipos iguais, correto? Esse é o operador idêntico. A gente também tem um operador diferente, né? Diferente vem com um sinalzinho de exclamação e igual, né? Então eu vou testar, por exemplo, aqui, ó. 6 é diferente de 7, né? 6 é diferente de 7? É, né? Então eu vou executar aqui, né? Então vamos ver como é que funciona. Beleza, a estrutura if foi executada, né? 6 é diferente de 6? Não, né? Então o else vai ser executado agora. Correto? A estrutura else foi executada. Então, essa é a estrutura para se testar diferente, né? Quando dois valores são diferentes um do outro, né? Então, ela só vai entrar dentro da minha estrutura, ela só vai ser verdadeira quando os dois valores, né, o da esquerda e o da direita, forem diferentes. A gente também tem um não idêntico. O que significa? Verifica se os valores comparados são diferentes ou são de tipos diferentes, né? Agora aqui tem uma pegadinha, né? Vocês viram que aqui em cima eu estou testando. Verifica se os valores são iguais e do mesmo tipo. Então eu tenho que satisfazer essas duas afirmações, né? Iguais e do mesmo tipo. Já aqui não, né? Verifica se os valores comparados são diferentes ou, né? Esse ou é uma das condições ou de tipos diferentes, né? Então eles têm que ser diferentes ou de tipos diferentes. Tem que satisfazer uma ou outra, né? Como que é isso? 3 e 6 é diferente de 6 ou eles são de tipos diferentes, né? Então quer dizer, né, eles são diferentes? São, né? Então ele já satisfazeu uma condição, né? Eles são de tipos diferentes? Não, né? Eles são de tipos iguais, eles são numéricos, né? Então ele não satisfez as duas condições, porém satisfazeu uma, né? Quando eu coloco ou, tem que ser uma das condicionantes. Se eu colocar e, tem que ser as duas condicionantes, né? Como no caso aqui eu estou testando diferentes ou de tipos diferentes, né? Ou, né? Então a primeira condição foi satisfeita. Então essa afirmação é verdadeira, né? Então a gente vai lá e testa, né? Beleza, né? A estrutura if foi executada, beleza? Por quê? Eles são diferentes e são iguais, né? De tipos iguais, né? Porém, ela satisfez a primeira pergunta, né? Elas são diferentes? São ou são de tipos diferentes, né? Como eles não são de tipos diferentes, são de tipos iguais, não satisfez a segunda, né, pergunta, né? Porém, quando eu coloco a condicionante ou, né, quer dizer que satisfazendo uma das perguntas, né, já é verdadeira, né? Então ela verifica se os valores comparados são diferentes ou de tipos diferentes, correto? Se elas forem assim, ó, olha só, elas são diferentes e também são de tipos diferentes. Então ela continua verdadeira essa expressão, né? Vamos verificar. Eu dou um F5, beleza, né? Ainda continuou dentro da estrutura if. Ela satisfez a condicionante, né? Elas são diferentes e de estrutura diferentes. E se elas forem iguais, né? Elas são diferentes? Não. Elas são de tipos diferentes? Não, né? Então quer dizer que não vai executar, ela vai para o else. Beleza? Essa é a diferença quando eu uso
e o ou, né? Então, aí é diferente aqui, ó. Eles são idênticos e do mesmo tipo. Aqui tem que satisfazer as duas condicionantes. Já aqui não, é uma só. Elas têm que ser diferentes ou, né? De tipos diferentes. Então, se ela satisfazer só o diferente, se elas forem só diferentes, a expressão já é correta. Ou então, se elas forem só de tipos diferentes, a expressão também é correta. Depois eu tenho o valor menor, né? Que testa se o valor da esquerda é menor que o da direita, né? Tipo, o 3, ele é menor do que o 2, né? Se sim, né? Ele vai executar aqui. Se não, né? Não executa. Vou fazer para ela se tornar verdadeira. O 2 é menor do que 1? É, né? Então vai executar a minha operação, né? Vai entrar dentro do if. Opa. Peraí, gente. Na verdade é ao contrário, né? Então 1 é menor do que 2? É, né? Então ele vai executar o meu if. Beleza? O if foi executado. Correto? Depois eu tenho o operador de menor ou igual, né? Quando eu falo ou, né? Olha só, aqui já entra a palavrinha ou de novo, né? Menor ou igual, né? Então, 1 é menor, né? Ou igual a 2, né? Então quer dizer, 1 sim é menor. Ele é igual a 2? Não, mas ele satisfez a primeira, né? Se ele é menor, então quer dizer que essa expressão é verdadeira, né? Ele é menor ou igual, né? Porém, ele é menor, né? Se eu tivesse falando menor e igual, ó, né? A estrutura não iria funcionar. Mas como é ou, né? A estrutura funciona, né? Então, o 1, ele é menor ou igual a 2? É, ele é menor do que 2. Porém, ele não é igual, né? Se ele fosse igual, também executaria, né? A gente também tem o operador maior, né, que verifica se o valor da esquerda é maior do que o da direita. Certo? Vou colocar aqui 9, né? Ele verifica se 9 é maior do que 2. Correto? É executado. Ou então maior ou igual, né? Ele é maior do que 2? É igual a 2? Não. Porém, ele satisfez a primeira pergunta, né? Então, verdadeira também. Ok, pessoal? A gente pode também fazer uma coisa mais dinâmica, né? Por enquanto a gente está fazendo uma estrutura aqui bem estática, né? A gente pode fazer uma coisa mais dinâmica. Por exemplo, eu vou até apagar essa estrutura aqui. Eu vou criar aqui uma variável nota 1, que vai receber um valor digitado pelo usuário. Document.write você foi aprovado. Esse meu teclado está triste. Se não, else. Documento.write. Vou escrever lá na minha tela. Você foi reprovado. Ok, pessoal? Então essa é uma estrutura mais dinâmica, né? Eu pego aqui uma nota, né? Vindo do teclado do usuário. Pego a segunda nota, vindo do teclado do usuário. Né? Eu tenho uma outra variável para somar as duas notas, né? E testo. Se a soma for maior ou igual a 10, o cara está aprovado. Se não, ele foi reprovado. Vamos salvar, vamos ver se funciona. Digite a primeira nota, 5. Digite a segunda nota, 5. Né? Você foi aprovado, porque é 10. Né?
Ok, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Como exercício agora, eu quero que vocês me entreguem, seguindo esse mesmo exemplo, né, que eu dei aqui de notas. Eu quero que vocês façam a média de 4 notas e testam para mim se é maior ou igual. Se testam todas essas condicionantes que a gente tem aqui, né? Todas essas condicionantes, se é igual, se os valores são idênticos, né? Se eles são diferentes, se eles são não idênticos, menor, menor ou igual, maior, maior ou igual. Então eu quero que vocês façam uma lógica com notas, né, vindo do usuário, que testam todos esses operadores de condicionante, ok? Até a próxima aula, qualquer dúvida estou à disposição.